E aí você, meu amigo, você, minha amiga, você que está aí nas nossas redes sociais, já curtindo esse nosso programa que todos os dias a gente coloca no ar a partir das 19 horas. Lembrando que é muito importante você curtir as nossas páginas, não é? Principalmente o Facebook, né? Que tem que dar aquela curtida. O pessoal aí que gosta de estar no YouTube, também se inscreva no canal. Quando você aciona o sininho, você sempre recebe a notificação quando nós colocamos algum vídeo novo. O pessoal também do Instagram, estou colocando geralmente os vídeos também no Instagram. Estou chamando também no Instagram para as nossas outras páginas, né, que são mais dedicadas a vídeos, no caso o YouTube e o Facebook. Aí, se você quiser dar uma olhada nos vídeos que estão todos eles ali relacionados, né, um por um, você vai dar uma olhada e ver qual é que você vai querer assistir. Você pode dar uma entrada lá no nosso site, né, o cardinô.com.br. Esse é o nosso site, cardinô.com.br. Dá uma olhada lá, porque lá você consegue encontrar com maior facilidade os nossos conteúdos. No nosso programa de hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos, vou atender algumas solicitações, tentando ver aí as coisas que as pessoas estão me mandando. Tem coisa aqui que você aí está me mandando que eu vou deixar para um próximo programa. Já vou até relatando aqui uma situação que estão me cobrando sobre a jogatina que entrou aí de vez nas emissoras de televisão. E é impressionante, né? Você clica um site, aí de repente sobe o negócio para você apostar, né? Começou há 3 anos isso com uma legislação fajuta que foi aprovada aqui no Brasil. E eu digo fajuta porque ela não alcança esse tipo de situação. E foi se alastrando. Esse negócio de jogatina para você apostar em jogo de futebol, corrida de carro, para você apostar em luta, né, se fulano vai vencer ciclano, qualquer tipo de luta. Agora tem esse negócio de MMA. Esses sites, eles não são alocados aqui no Brasil. Não são. Eu não sei ainda porque a Polícia Federal, a Receita Federal, não tomaram providência. Mas o nosso telespectador aqui, de rede social, o Clóvis Ribeiro, ele mandou algumas informações para a gente e ele ficou até certo ponto chateado, porque ele é de São Paulo e lá estaria passando no horário que tem um desenho, né? Então, chamando para apostar num horário que tem um desenho. Olha, eu, inclusive, não sou contra a regulamentação do jogo. Não sou contra. Tem muita gente que é contra, você pode colocar sua opinião aqui, tá? Eu vou ler com atenção o seu embasamento. Eu não sou contra. Inclusive, tem aqui no nosso YouTube e no nosso site também uma entrevista com o deputado Felipe Carreiras, que é o relator dessa situação. E ele fez questão do momento em que chamou a atenção sobre a situação da jogatina do Brasil, ele fez questão de lembrar que todos esses sites estão funcionando à revelia, são sites internacionais, não pagam 1 centavo de imposto aqui. Agora, eu não entendo como é que anuncia. Os anúncios estão aí, ó. Eles estão patrocinando pelo menos 20 times de futebol. 20 times. Aqui em Pernambuco estão patrocinando quase todos eles. Ou seja, é uma chamada para que ou se toma providência, né? E quando você tomar providência, você regulamenta e você o proíbe. É como propaganda de cigarro. Propaganda de cigarro não pode mais, tá? Propaganda de jogo pode. É isso que eu gostaria de saber das autoridades e principalmente em TV aberta, porque a TV aberta, a emissora de rádio, tá? Esses veículos de comunicação são públicos. Pode. Não, se pode, pode. Se não pode, se sacode. Você está me entendendo? Se não pode, se sacode. Eu, inclusive, vou falar de novo sobre esse assunto, porque o Clóvis Ribeiro ele chamou a atenção e eu fui ver na mídia, tem uma reportagem muito grande sobre essa situação que saiu no jornal espanhol El País. Esse site mesmo que tá anunciando em tudo quanto é canto aí, né?
que tem um nomezinho pequenininho de 3 letras. Tá entendendo, não? Esse site é do Reino Unido, é da Inglaterra. Ou seja, é coisa para inglês ver. E o dinheiro, né, que eles falam, não, porque o jogo dá isso, dá aquilo, dá aquilo outro. O dinheiro, meu amigo, não vem para cá. Não vem um centavo. A não ser, evidentemente, esses anúncios que estão saindo aí. Hoje falo também sobre o caso Beatriz, vamos dar as últimas informações. Deixa eu adiantar logo que o Marcelo da Silva, de 40 anos, ele que é apontado como suspeito, né, por conta do exame de DNA, foi transferido de presídio pela Justiça, por segurança dele mesmo. E aí, você vai observar hoje aqui, né, nos comentários que eu vou fazer com você, tá, que muita gente está colocando esse caso parecido com o caso Serrambi. Lembra daquela história dos combeiros, as 2 meninas que eram da alta sociedade? Exatamente. Por que estão falando da semelhança? E será que tem semelhança mesmo? Você acompanhou o caso Serrambi, as 2 meninas, 2 jovens de 15, 16 anos, que foram levadas, encontradas mortas num canavial? Você acompanhou isso? Pois eu vou, hoje no programa, falar sobre essa situação, as coincidências, inclusive sobre o exame de DNA. E o final. O final foi qual? Ninguém preso. Teve gente indiciada, teve gente que num primeiro momento chegou aí para cadeia, passou pouco tempo. E no final das contas, absolvição. Caso encerrado. O caso da menina Beatriz, muita gente está lembrando, que lembra exatamente a situação que aconteceu em Pernambuco anos atrás. E eu vou lembrar também o caso da enfermeira, que morreu num acidente, que foi um cara endinheirado, que furou o sinal, e que uma perícia disse que não furou o sinal. Eu vou lembrar o caso do professor Betinho, tá? Que disseram que eram aqueles meninos, que é impressão digital, não sei o quê. A Polícia Federal entrou no caso e disse, não, essa impressão digital não é. Não é. E o caso está parado. É bronca, meu compadre. É bronca, minha comadre. A Justiça de Petrolina determinou que o suspeito de assassinar a menina Beatriz, ele seja transferido da penitenciária de Salgueiro, onde está preso por suspeita de estupro de vulnerável, para uma cela individual em Petrolina. O pedido foi feito pelo Ministério Público de Pernambuco e foi acatado pelo juiz de lá. Bom, a mãe da menina discorda da polícia e disse que o crime provavelmente tem um mandante. Após a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco revelar os detalhes que eram desconhecidos do assassinato de Beatriz, motivo do crime, ausência de mandante, a mãe, dona Lucinha Mota, diz que não acredita que a filha foi morta de forma aleatória. Inclusive, ela fala em um provável mandante, uma escolha. Ainda quando estava no Recife, logo depois de ouvir as explicações do secretário de Defesa Social, Humberto Freire, a mãe e o pai disseram que a primeira delegada do caso, ela tinha uma linha de investigação que eles acreditam que não pode ser abandonada. A possibilidade de participação até de ex-alunos da escola onde a menina estudava. Apesar das autoridades afirmarem que ele agiu só, dona Lucinha Mota acha que ele agiu amando de alguém. Como ela afirma que a família dela não tem problema, nenhum problema, ela conta que o colégio é que deve ter algum tipo de problema, ou alguém do colégio, que o motivo deve vir dali. Essa aí foi, inclusive, um dos únicos relatórios que nós temos hoje dentro do inquérito de Beatriz. Foi o da delegada Sara, primeira delegada. Em 11 dias, ela apontou já como principais suspeitos os alunos que de alguma maneira, estavam
depredando o patrimônio da escola, ex-alunos que formaram grupos em redes sociais para voltar, para destruir. Quantos alunos? Ela fala em um grupo na rede social. A verdade é que 2 alunos, inclusive, foram presos após terem incendiado aquela sala onde Beatriz foi encontrada. Então a escola já viu um precedente. A escola não se preparou, a escola não nos avisou, a escola nunca, por exemplo, eu como funcionário da escola, nunca soube que ex-alunos, não cabe na minha cabeça, uma escola católica, alunos de classe média alta, da sociedade culta de Petrolina, que voltam anos depois de formados para aquela instituição, a destruir a instituição. Então existe um segredo aí, Um ódio muito que ele grande. não sabe o que está acontecendo. É evidente que a dona Lucinha, ela tem argumentos bem interessantes e, inclusive, esses argumentos, pelo que eu pude observar, são corroborados com o pessoal da imprensa de lá, de Petrolina, que acompanha o caso desde o início. Inclusive com mais detalhes que nós aqui, né, que acompanhamos do Recife. Eu estou vendo aqui nos nossos comentários muita gente achando que esse negócio é boi de piranha, que não tem nada a ver. É impressionante. Não é pouca gente, não. É muita gente falando exatamente isso. Exatamente isso. Que não acredita. E as pessoas citaram muito o caso Serrambi. O caso Serrambi das 2 meninas, 15 e 16 anos, que saíram de um passeio de barco em Maracaípe, foram fotografadas andando pela praia de Porto de Galinhas e supostamente teriam pego uma Kombi. Os combeiros dessa Kombi que elas pegaram chegaram a ser indiciados. Foi feita uma apresentação como essa agora. Foi feita uma apresentação com diversos exames técnicos, laudos daqui até a China. Apenas para resumir a história, né, não teve condenação. Quando foi para o tribunal do júri, não houve condenação. Eu, inclusive, chamei a atenção de todos vocês quando a promotora falou que iria argumentar, ia pedir mais diligências. Eu chamei a atenção de vocês que esse caso é tribunal do júri. A opinião que vocês estão emitindo aqui, deixando nos comentários, provavelmente é a opinião que as pessoas vão ter quando ouvirem os advogados de defesa e o Ministério Público falando sobre a situação, apresentando as supostas provas da polícia. O pessoal não está acreditando. Não está acreditando. Ontem, inclusive, eu falei aqui sobre o início dessa investigação problemático. Muito problemático. Primeiro, apagaram o HD das filmagens. O HD das filmagens teve que ser recuperado com aquele software de uma empresa especializada em recuperar arquivos. Porque geralmente apagam, mas ele fica lá por baixo. Então, conseguiram recuperar. Um perito tinha sido contratado pelo colégio, foi demitido. O próprio secretário falou ontem aqui. Foi demitido. Um perito foi contratado pelo colégio. Vê que coisa. Né? Tudo isso não passa despercebido da população, principalmente de lá, viu? Não passa mesmo. Eu disse aqui para vocês que o cidadão aí, que é o suspeito, é um camarada que entrava e saía do sistema penal. Entrava e saía. Já devia estar preso e se tivesse preso desde o primeiro momento, nunca teria matado a menina Beatriz. Nunca teria matado. Mas entrava e saía do sistema penal. É um cara que não passa despercebido pela estatura dele. O cara tem 1,50 m. Ele é baixinho. E nesse negócio todo, nunca disseram, o suspeito tem 1,50 m. Nunca disseram. Ele passou despercebido, ele seria um morador de rua, entrou no colégio, ele pulou o muro. Tudo isso tem que ser dito. Aliás, o pessoal de Petrolina, o pessoal que faz a imprensa lá,
Eu estive observando em alguns blogs de notícia, algumas informações. Cheguei até a ouvir mesmo uma emissora de rádio lá. O pessoal está querendo uma reconstituição do crime. Que é reconstituição. Tá? Sobre a prova técnica, o DNA, tá? O chamado DNA, eu queria dizer para vocês que se existe um material orgânico, no caso epitelial, que é pele da faca, preservado desde o momento do crime, há 6 anos, se realmente foi preservado, tudo isso vai ser observado. Inclusive, eu queria dizer é muita inocência. Amanhã ou depois um advogado que assuma o caso desse cidadão, é muita inocência pensar que o advogado não vai acusar a SDS de armação. É muita inocência de politicagem, não permitiu a mãe sequer de entrar lá durante a audiência em que iria apresentar o resultado. Como é que vocês apuram um crime durante 6 anos, a mulher sai de Petrolina andando, sai a pé para ir até o Palácio do Governo para cobrar, o próprio governador disse, eu vou pedir à Polícia Federal para tomar conta, não dá 15 dias depois, ele diz, não, tá tudo esclarecido, tá resolvido, e não chamam sequer a mãe, não chamam a mãe para que ela presenciasse. Ou seja, muito pior do que isso. Divulgaram o laudo para uma emissora de TV. A emissora de TV publicou, a mãe soube pela emissora de TV que, depois de 6 anos buscando o assassino da filha, tinha um camarada preso que seria o suspeito. E que um exame de DNA teria resolvido tudo. É o que eu disse, é muita inocência da STF pensar que vai chegar um advogado de defesa e vai falar, não, amém, amém, tá tudo certo, amém. Vocês acham que ele vai dizer amém, o advogado de defesa desse cara? É muita inocência, né? E eu só colocar para vocês sobre essa questão do DNA, que isso vai ser batido. O DNA é incontestável. Você faz prova contra prova, você não pode contestar a prova técnica, mas você pode contestar o material utilizado. Não é não? Você pode contestar o material utilizado. Como é que você contesta o material utilizado? Fala assim, como é que depois de 6 anos vocês tinham a pele do cara na faca? Me prova isso. Porque não é material epitelial, é a pele, ele segurou a faca. Como é que depois de 6 anos vocês têm a pele? Tá me entendendo? Da questão da contestação da prova técnica? É isso. Vão pedir outra, provavelmente outra prova técnica, vão refazer esse exame. E é claro, vai depender das condições do cidadão ou de algum advogado que queira encampar o caso, né? E nesse momento, eu estou vendo aqui tanta polêmica, tanta gente questionando, que é bem capaz de algum advogado prolabore mesmo assumir o caso desse cidadão, né, do seu Marcelo aí, né, que eu digo para vocês, já devia estar preso há muito tempo, infelizmente entrava e saía do sistema penal. Por outro lado, as pessoas estão fazendo referência ao caso Serrambi, né, porque desde o início do caso Serrambi se colocou que foi uma grande armação da polícia. E por que se colocou? Porque quando as meninas saíram de barco, de Serrambi para Maracaípe, elas saíram dentro de um barco onde havia os herdeiros de grande parte do PIB de Pernambuco. Construtora, shopping, hospitais. Dentro do barco, as meninas, elas foram assassinadas, aí acusaram os bombeiros. E depois uma atrapalhada atrás da outra. Quer ver uma? De novo o exame de DNA. Eles tinham um fio de cabelo na Kombi. Fio de cabelo. Aí fizeram uma análise dos fios que encontraram. Fizeram uma análise microscópica, macroscópica e análise química. E disseram que aquele fio de cabelo pertencia a uma das meninas. E que não dava para fazer o exame de DNA
porque era só o fio de cabelo, não tinha um bulbo capilar. Erro de perícia. Há muito se sabe que o fio de cabelo, normal, não precisa ter o bulbo não, que é aquele negocinho branco. A raiz, né, que ele chama. O fio de cabelo, ele dá o DNA mitocondrial, que dá a maternidade, com 99,9999. Mesma coisa do DNA cheio, sanguíneo, osso e por aí vai. Esse foi um dos erros, né? Aí depois tiveram que chamar a Polícia Federal. Quando a Polícia Federal tentou fazer esse exame de DNA, o cabelo ele tinha passado por processo químico, já estava destruído, não dava para fazer. Resultado final, né? As pessoas que foram acusadas foram a tribunal do júri e foram absolvidas. E o caso ficou na impunidade até hoje. Aí você diz assim, mas Cardinô, que caso, né? Mas por que tinha tanta desconfiança? No primeiro momento, teve um policial que estava à frente da investigação, tá? Que ele foi apontado como suspeito de pedir dinheiro ao pai, aliás, o avô de um dos envolvidos, um dos endinheirados, uma bagatela na época de 3 milhões de reais. Falou, eu vou indiciar teu netinho, viu? Teu herdeiro, teu futuro. Vai ficar aí uns 30 anos na cadeia. E dizem que pagou, viu? Dizem que o cidadão pagou. Aí você fala, onde está esse policial? Foi demitido. Mas por esse caso, não. Já outro de corrupção. Demitido. Por outro caso de corrupção. Isso no caso Serrambi. Corrupção. Não existe corrupção nesse país não, né? Ainda mais nessa questão criminal, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E outros casos. Caso Betinho, né? Lembra do caso Betinho? O professor Betinho encontrado morto, pancado na cabeça, dentro do apartamento na Boa Vista, que indiciaram 2 estudantes, um deles sendo filho do dono do colégio. Lembra? Que depois entrou a Polícia Federal e disse, essa impressão digital aqui não é isso não. Que história é essa? E aí o caso morreu. Até hoje não se sabe quem matou o professor, porque a Polícia Civil fez a besteira. No caso, foi um exame tanatoscópico, né? Foi um exame de papiloscopia, de impressão digital. Papiloscópico. A impressão digital não era do menino e o caso morreu. Morreu. E como é que se erra assim? Lembra do caso da enfermeira? Aquela enfermeira que morreu numa batida de carro, um sujeito que cruzou um sinal, sujeito cheio do dinheiro, cruzou um sinal, fechado, e que a perícia deu que o sinal estava aberto. Lembra não? Desse caso? Você lembra desse caso? Que entrou a Polícia Federal, fez outro laudo, a pedido do Ministério Público do Estado de Pernambuco, e o outro laudo deu não, o cara passou o sinal fechado. Ele cometeu um crime quando a perícia anterior tinha dado que o sinal estava verde. Meu Deus do céu. Então você que está comentando aí, você tem razão. Você tem razão de comentar, de desconfiar do caso Beatriz. Tem razão. Tá? Porque não são poucos os casos no estado de Pernambuco que a Polícia Federal entrou e deu resultado contrário. Um caso de superfungo foi descoberto no estado de Pernambuco. A Agência de Vigilância Sanitária confirmou o primeiro caso em Pernambuco do Cândidas auris, que é o superfungo resistente a medicamentos e responsável por infecções hospitalares. Agora, presta atenção. Onde é que descobriram esse superfungo responsável por infecções hospitalares? Hospital da Restauração. Exatamente o hospital que nós começamos esta semana denunciando com as pessoas nos corredores. Que eu lembrei para vocês aquela velha história. Hospital da Restauração é hospital público, é hospital do SUS, não é OS, não é organização social.
e continua na Pindaíba, tá? E ainda há 2 outros casos suspeitos em investigação de laboratório. Os pacientes foram diagnosticados após serem internados no Hospital da Restauração, que é a maior unidade de saúde pública de Pernambuco. Durante os exames de rotina, descobriram o superfungo. Segundo a Anvisa, a confirmação representa o 3º surto de Candida auris no Brasil. Agora deixa eu falar sobre um assunto de Fernando Noronha. Você, quando vai passear, você paga a sua despesa, não? Você paga a sua despesa, o hotel, tudo, não? Parece que no sistema público não acontece exatamente assim. Eu estou lendo aqui uma notícia que alguns blogs ligados à política publicaram. A autarquia territorial de Fernando Noronha, que é subordinada ao estado de Pernambuco, o governo de Pernambuco, gastou R$ 779.800 ao contratar 2 pousadas para a prestação de serviços de hospedagem. A pousada Colina dos Ventos obteve 485 mil, rapaz, quase R$500 mil, só essa pousada, né? 485.164,47, enquanto a Paraíso do Atlântico recebeu R$ 299.697,01 do governo de Pernambuco. É dinheiro público. Sem licitação, essas contratações ocorreram após um parecer da assessoria jurídica da ilha de Fernando Noronha. E a pessoa, sem licitação, contrataram 2 pousadas aí, mais de R$700 mil. É interessante essa situação. Você está vendo aí o documento? Esse documento é o Diário Oficial. Ó. Dinheiro pago. Dinheiro nosso, né? Ah, eu repito, quando você vai para algum lugar, feito um paraíso desde Fernando Noronha, você paga a sua conta? Ah, você paga, né? Parece que tem gente que não paga não, viu? Como teve muita gente ligada à política, inclusive pegou Covid, né? Muita gente ligada à política, nesse inicinho de ano em Fernando Noronha, pegou Covid lá, né? Pegou, né? Aliás, muita gente ligada à política que foi para Fernando Noronha ficou se escondendo para não tirar foto de Fernando Noronha. Para dizer, não, eu não estou aqui por conta do governo, né? A viúva paga tudo, né? A viúva somos nós, né? Os bestas, os otários. Hoje teve um protesto no Recife. Empresários, artistas, trabalhadores do setor de festas e eventos promoveram um ato de protesto por conta da decisão do governo do estado que anunciou aquelas novas medidas restritivas para combater o avanço da variante Ômicron, que é o coronavírus. A gente está falando variante Ômicron, mas é bom lembrar que a variante Ômicron é o coronavírus. O protesto, que teve o nome Eu Vivo de Eventos, seguiu para a frente do Palácio do Campo das Princesas, lembrando que desde a decisão do governo de restringir para 500 pessoas eventos em locais fechados e até 3.000 pessoas ao ar livre, algumas festas programadas para a semana pré-carnavalesca já foram canceladas. Por exemplo, é o caso do Olinda Bia, Ceroulas, Verão Marinha Farinha. Os empresários alegam que este quantitativo não custeia despesas de apresentação dos artistas e das infraestruturas. Ou seja, seria pouca gente, pouco ingresso, e aí é melhor cancelar, como vários já cancelaram. Normalmente, esses eventos são realizados para um público que chega até 70.000 pessoas. O questionamento dos produtores é qual é a lógica da proibição. A lógica. O Estado, neste momento, o Estado de Pernambuco, tem mais de 70% das pessoas totalmente vacinadas. 70%. Você tem uma ideia, né? Esse número, que já é praticamente no Brasil todo,
as capitais estão com índice, inclusive, maior. Esse número, ele é um número europeu, de primeiro mundo. Os americanos estão nesse patamar também de vacinação. E os americanos estão nesse patamar e nem por isso estão fechando tudo. Hoje, Estados Unidos é o país mais pressionado pelo coronavírus nesse momento, com mais de 70% das pessoas vacinadas, inclusive vacinando criança também. Está vacinando criança também, mas não está fechando nada. Não está fechando nada, está segurando com o sistema de saúde. Como eu disse, capitais tem até mais gente vacinada. Tem mais gente vacinada. O Recife, por exemplo, 82% das pessoas vacinadas. Bom, quando os produtores culturais eles chamam a atenção sobre a questão da lógica, né, eu gostaria até de chamar a atenção de vocês sobre a questão de lógica, porque eu nem sei hoje se consta do currículo da faculdade de jornalismo. Na minha época constava. Eu via as pessoas, inclusive, rindo quando o professor falava de lógica. Os alunos, os meus colegas. Porque parece coisa muito óbvia. Mas como eu comecei muito cedo na vida de radialista, de jornalista, né, e depois, quando eu já tinha o título, quando eu já tinha a minha DRT, como chamo, eu me formei em jornalismo, eu fui para a faculdade. Mas eu já tinha experiência. Eu, naquele momento, quando eu via os meus colegas rindo do que o professor dizia, eu já sabia que, infelizmente, na prática, as pessoas não sabem o que é lógica. As pessoas não sabem o que é lógica. O que é o pensamento lógico, que está baseado na questão científica. Causa, efeito. Isso é isso, não é aquilo. Não é tão simples, né? Mas olha, se você analisar direitinho o que está acontecendo hoje no mundo, as pessoas não sabem se isso e aquilo é aquilo mesmo. As pessoas dizem uma coisa e na cara de pau, no outro dia desdizem. Ah, mas não é bem assim. Oh, mas que chegou a variante, que não sei o quê. É uma coisa assim absurda. Uma coisa assim absurda. Difícil para as pessoas entenderem. Muito menos os produtores culturais que precisam trabalhar. Tá? Tem gente com muito dinheiro, tem gente que vive do eventinho, que está prejudicado. É o artista do Estado, o artista do Brasil, que vai ser prejudicado de novo. Eles começaram de novo em outubro do ano passado. Aí vai parar tudo de novo. Tudo de novo, porque o Estado não tem condição de manter os hospitais. É isso? Vai parar tudo de novo? Parece que é. Parece que é. Tá? E eles estão muito chateados. Então, na lógica, a gente fala assim, isso é uma cadeira. Logo, não é uma mesa. Quer ver? Coletiva do governo. Coletiva. Ai, dá uma coletiva. Quando chegar em 80% de vacinado, não precisa nem usar máscara. Vocês ouviram isso? Agora, olha, a Ômicron. Tem que usar máscara. Tem que... Olha, distanciamento. Não tem evento, não tem isso, não tem aquilo. Chega no restaurante para comer. Cadê a sua vacinação? Que lógica existe nisso? Quer dizer, então, que a vacina, quando tivesse 82% de vacinado, 80%, né? Que eu estou me lembrando aqui que o Recife já está com 82% da população vacinada. Você não precisava nem usar máscara. Explica isso agora, vai. Explica para mim. Quer dizer, então, que foram para coletivo e disseram, não é o momento. Mas quando tiver com 80% vacinado, antes era não. A imunidade de rebanho com 60%. Passou para 70%. Lembra ou não? A ciência é causa e efeito. É causa e efeito. A ciência é lógica.
É por isso que os produtores culturais do estado de Pernambuco estão perguntando assim, qual é a lógica? Qual é a lógica? Teve uma produtora que eu estava vendo uma entrevista dela hoje, ela disse, não, Recife, 82% das pessoas vacinadas. Por quê? Não, porque o sistema de saúde está superlotado. É verdade. É verdade. Olha, eu pego aqui, quer ver? Ó? Últimas 24 horas. Tá? Aqui na minha tela, que eu tenho uma tela aqui. Depois eu mostro, inclusive, esse setup de gravação. Pessoal que gosta de internet, gosta de gravar. Depois eu mostro como é que é essa situação, como é que funciona esse parangolé. Pernambuco registra 1.447 novos casos, 4 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Pernambuco tem 652.670 casos confirmados da doença. Ou seja, os dados das 24 horas, né, de pessoas com Covid não tem, assim, uma pressão grande. Mas eu tenho informações sobre a superlotação do sistema de saúde do estado de Pernambuco. Eu tenho informações. Inclusive, a informação ela foi noticiada pela Fiocruz. Entendeu? Foi feita a notícia de que o sistema de saúde de Pernambuco é, hoje, um dos mais superlotados é da Fiocruz. Deixa eu, inclusive, ler aqui a notícia aqui, ó. O rápido avanço da variante Ômicron da Covid pressiona o sistema de saúde dos estados. Entre as capitais, Goiânia, a situação é mais crítica, 94% da população da ocupação, 94%, Goiânia. Fortaleza, 88%, Recife, 80%, Belo Horizonte já 84%. Estão falando que é a Ômicron. Sim, mas quando você vai no dado aqui oficial do governo, nas últimas 24 horas, 1.434 casos, 99%, diz a nota do governo do estado, leves. Qual é a lógica disso? Me diz. Ah, porque o hospital em Pernambuco não aguenta nenhuma pressão. Ah, porque o hospital em Pernambuco deixou um velhinho de 76 anos sem as 2 pernas, diabético, sem um rim, 14 dias na UPA de Nova Descoberta, e ele faleceu lá mesmo, e os médicos dizendo que precisava de uma UTI. É esse o sistema de saúde que nós temos. É essa porcaria. E não muda. Não muda. Não muda. Inventaram as tais das OSs, né? Fizeram um monte de hospital, Hospital da Mulher, Hospital do Idoso, Hospital Dom Helder, Hospital Pelópio da Silveira, Hospital Miguel Arraes, todos eles são OS. Todos eles são organizações sociais. Inventaram essa história. E aí? O que mudou? Nada. Absolutamente nada. Agora, neste momento, Pernambuco, estou vendo aqui Ceará, né, e Goiás. E ainda, no caso, Minas Gerais. Minas Gerais, Pernambuco, Ceará e Goiás. Sistema de saúde já superlotado. Você acha que é o quê? É só a variante? Não, é a variante. Mas é porque o sistema de saúde é ruim. É ruim. É aquela história que eu tenho um vídeo aqui. É muito dinheiro para a saúde, mas pouca pessoa tem condição de receber o tratamento adequado. Infelizmente, essa é a realidade desse país. Ei, meu amigo, minha amiga! Já curtiu aí? Curtiu? Se inscreveu nos nossos canais de comunicação? Vai lá, se inscreva no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Dá aquele like, compartilha aí os nossos vídeos, eu agradeço de coração. Vai botando os comentários, tô lendo tudo aqui. Eu tô vendo aqui muita gente cobrando sobre uma posição minha aqui, sobre algum outro veículo de comunicação. Muita gente também me cobrando que não deixe de maneira alguma de fazer esse contato com vocês pelas redes sociais. E eu vou
pedir a vocês só paciência, porque no próximo programa eu falo sobre isso. Tá legal? Eu comento de novo. Eu tenho já um vídeo aqui, se você quiser dar uma olhadinha, tá? Tá no YouTube, tá no nosso site, no Facebook, no Instagram. Já tem um vídeo sobre essa situação de eu ter saído de emissoras, mas de qualquer maneira eu vou voltar a falar com vocês, até porque tá chegando a hora de eu tomar uma decisão. Eu disse para vocês, né? Lá para meados de janeiro, finalzinho, no mais tardar depois do carnaval, a gente tomaria uma decisão. Eu já tenho alguns convites, agora tem que estudar direitinho, porque eu não quero tomar uma decisão que seria precipitada e depois ter que sair. Eu queria uma coisa mais tranquila, e aí eu peço uma paciência aí de vocês. Mas não vou abandonar vocês aqui nas redes sociais, não. Dá o like aí, viu? Se inscreva no nosso canal. Obrigado, um bom dia para vocês. Cardinô.